Olá, boa noite. O Primeiro Plano está no ar e hoje eu tenho aqui dois convidados, uma entrevista que eu quero fazer, mais um debate, na verdade, uma conversa aqui com o Rogério Marinho, o deputado Rogério Marinho, que é coordenador da campanha do candidato Aécio Neves aqui no Rio Grande do Norte, e com Geraldo Pinto, Geraldão, que é coordenador da campanha do PT aqui também, da reeleição de Dilma aqui no Rio Grande do Norte. Boa noite para vocês, sejam muito bem-vindos. E eu quero começar essa conversa aqui falando sobre um assunto que é a tônica maior, eu acredito, um dos dois assuntos que mais cercam essa campanha em âmbito nacional, que é a questão da economia, onde há hoje um grande questionamento em relação a como viveremos o ano de 2015, partindo do princípio de que 2014 demonstra ser um ano onde a inflação, de certa forma, começa a assustar, o governo luta contra isso. Eu queria primeiro ouvir a opinião, e aí, Geraldo, se me permita, deixa eu ouvir a oposição, e aí depois a gente vai escutar os argumentos do PT. Deputado Rogério Marinho, qual é a visão hoje que o PSDB tem da situação que está o país em relação à economia? Bem, boa noite a você, os telespectadores, a Geraldão, nosso companheiro do ABC. Bem, eu tenho, até como economista, sido um espectador desse processo de deterioração econômica que o país hoje se encontra, né? Um dado é importante ser ressaltado. Nós estamos no ano de 2014 e a nossa República foi proclamada em 1899. O primeiro presidente da República foi o Marechal Deodoro da Fonseca, que foi depois sucedido pelo presidente seguinte. E esse presidente seguinte teve um período de muita dificuldade econômica na época, justamente nessa transição, né? E de lá para cá, um pouco mais de 100 anos, né, esse período que está se exaurindo com o governo de Dilma é o de menor crescimento na história do país. Então nós vamos ter nesses 4 anos pouco menos de 1% de crescimento médio anual. Então isso por si só mostra a fragilidade das políticas macroeconômicas que foram estabelecidas pelo governo do PT. Uma série de equívocos foram perpetrados na economia, e esses equívocos têm trazido uma série de transtornos para a população, desde a questão do descontrole da inflação, né, acima da meta preconizada pelo governo, até intervenções em áreas do governo que estavam razoavelmente equacionadas, como na energia, como na área da Petrobras, como na área de preços de combustível, né? E esses fundamentos deteriorados estão impactando a economia, impedindo a geração de empregos e, ao mesmo tempo, pressionando violentamente a inflação que voltou. Então, nós achamos que esse modelo está exaurido, né? São 12 anos e o modelo não consegue se renovar. Por isso que a população quer mudança. Isso tem sido demonstrado com muita força nas ruas de todo o Brasil. Então, a economia tem sofrido muito, mas isso vai acabar a partir de 1º de janeiro. Geraldão, a visão do governo é diferente. A visão do governo hoje é de que existe, obviamente, uma crise que foi instalada mundialmente, né, e que essas consequências parecem que estão vindo agora. É essa a visão de governo? Primeiro, o deputado é economista. Eu também tenho alguns rudimentos de economia, como geólogo que sou. Mas no contexto da geopolítica, a economia só pode ser vista de forma global. Todo mundo é arauto da globalização. E ele, que é neoliberal, sabe disso. Houve um programa que tem 2 projetos em disputa. De um lado, e 2 projetos que perpassam a economia. De um lado, o PSDB teve 8 anos e aplicou o modelo neoliberal. O que é isso? Ele não prioriza o investimento no tamanho do Estado, na máquina do Estado, no assistimento da população, nos programas sociais. Ele prioriza o governo para as grandes indústrias e para que elas exportem. É esse o modelo que nós vamos estar em discussão. O que se implantou há 12 anos no Brasil foi o inverso disso. Nessa conjuntura mundial, se você prestar atenção, a crise nos Estados Unidos, a crise na Ásia e a crise na Europa levou a demissões, e muitas demissões. O nosso modelo levou ao emprego. Dizer que tem desemprego no Brasil, desemprego tinha na época do Fernando Henrique. Nós estamos próximo da taxa de pleno emprego. Enquanto a Espanha tem 28% de desemprego, o Brasil tem 6%. Então essa é uma diferença grande de como tratar a questão da crise.
trabalhamos a crise global que aconteceu sem aprofundar as demissões e sem diminuir os salários. Essa é a grande diferença de modelos, porque a prioridade do governo do PT e do governo da presidenta Dilma está nos programas sociais, nas transferências de renda e no mercado de massas interno, no grande mercado de consumo que nós criamos e que vai ser melhor. Sobre a Petrobras, só para adiantar, é só ver quanto valia a Petrobras em 2002 e quanto vale hoje. O que era o modelo que estava colocado para privatizar a Petrobras, para entregar a Petrobras às mãos privadas. Então, esse papel do Estado na economia e na sociedade é que tem discussão. Vai chegar hoje a política econômica que o PT implantou nos últimos 12 anos, não teve que passar pelo processo da implantação que o PSDB sugeriu, até desse modelo que o PT chama de neoliberal. Bem, primeiro, respeitando a posição aqui de Geraldão, eu não sou neoliberal, eu sou liberal. Isso é um jargão que é utilizado pelo PT e muitas vezes os militantes, não digo o caso de Geraldão, sequer sabem do que se trata. Né? Como se fosse uma nova liberalidade econômica. Eu sou liberal porque eu acredito que o Estado precisa necessariamente interagir com o setor privado sem invadir suas competências. O Estado tem que ter o tamanho ideal para servir a população. Depois, o PT utiliza sempre, nos últimos 4 anos, com muita ênfase, uma tese de que o mundo está em depressão, o mundo tem dificuldades, existe crise, por isso que o Brasil não cresce tanto. Basta olhar o que está acontecendo na Colômbia, no Peru, no Chile, no México, países que estão na América Latina e que estão crescendo muito mais do que o Brasil. Então, de alguma maneira, esses países fizeram o seu dever de casa, que não aconteceu com o nosso. Né? E se você for comparar com a Índia, com a China, com a própria Rússia, né, que são países que fazem parte desse falado BRICS, né, nós estamos na rabeira do desenvolvimento econômico. São políticas macroeconômicas muito mais calcadas no perfil ideológico que no pragmatismo comercial. O PT, por exemplo, financia obras em outros países latino-americanos e africanos, nada contra, mas o viés é sempre ideológico. Então, você financiar um porto em Cuba, hidroelétricas na Venezuela, obra de infraestrutura no Equador, coincidentemente, países que têm o mesmo perfil ideológico do Brasil e que têm, inclusive, dificuldade de honrar pagamentos e com cláusulas secretas, quer dizer, uma dificuldade de haver clareza no que está acontecendo nessas negociações, nessas transações. O Brasil, nos últimos 12 anos, inicialmente no governo do PT, que se iniciou com Lula, o grande mérito do governo foi reconhecer numa carta aos brasileiros que os fundamentos da política econômica chantados pelo PSDB eram os fundamentos que permitiriam estabilidade e credibilidade no mercado interno e externo. A famosa carta aos brasileiros feita por Lula no final de 2001, antes de tomar posse no final de 2002, antes de tomar posse em 2003. E tanto é verdade que Lula convida para comandar o Banco Central do Brasil o deputado federal eleito, né, pelo PSDB, que era, coincidentemente, o Henrique Meirelles era presidente, antes de ser candidato, do Banco de Boston. Quer dizer, um dos maiores bancos do mundo e um dos credores da dívida interna brasileira. Então, há um paradoxo, uma contradição. Uma coisa é o discurso, outra é a prática. Quanto à questão dos programas sociais, ontem nós assistimos um debate, recentemente nós assistimos um debate entre os candidatos a presidente. E ficou claro que a rede de proteção social que foi instalada no Brasil começou no governo do PSDB. Tanto é que a lei que fundamenta este programa do Bolsa Família se refere explicitamente à transição entre os programas que haviam na época do Fernando Henrique Cardoso e que foram unificados em um único cadastro, né, em um único programa que geraram o Bolsa Família. Então a visão social do PSDB sempre existiu e foi pioneira. O que ocorre é que agora essas políticas públicas foram apropriadas por um partido político. Deixaram de ser política de Estado, de nação, de sociedade e passaram a ser a política de uma facção e de um partido que está no poder. Isso é que nós condenamos. Porque é dito nas redes sociais, de forma muito explícita, muitas vezes, de que se o PSDB ganhar a eleição, os programas sociais vão acabar, como se eles pertencessem ao PT e não ao país e a todos os brasileiros que pagam seus impostos. O problema é qual é o papel do Estado. Qual é o papel do Estado? Nós do PT acreditamos que é preciso a sociedade civil se organizar, o mercado se organizar e o papel do Estado como regulador. Essa que é a discussão.
além do papel de regulação, é fundamental para o Estado ter o papel de investidor. Nós não podemos fazer o que foi feito no governo do PSDB, em que a Companhia Siderúrgica Nacional foi vendida por um Fusca. O preço da Companhia Siderúrgica Nacional, que entrou de verba, foi um Fusca, que foram pagos letras do Tesouro Nacional, que eram da época do Império, absolutamente desvalorizadas. Foram supervalorizadas para poder entregar. A privatização foi, e está sendo no Brasil, até hoje, foi nefasta à população. É só nós vermos o que aconteceu com, como eles gostam de falar, das teles. O que aconteceu? O governo lançou todos os satélites. Lançar satélite é a coisa mais cara em telecomunicações. Por exemplo, nós estamos falando aqui porque há um satélite lançado. Depois de lançado o satélite, aí a operação embaixo é a mais barata. Então você investiu tudo para depois você privatizar. Hoje todo o setor siderúrgico nacional que produz ferro, né, que é fundamental para qualquer país, todo o setor siderúrgico nacional está na mão privada, em grandes grupos privados. Então, daqui a pouco o PSDB está dizendo que ele criou o Pronatec. Daqui a pouco o PSDB está dizendo que criou o Bolsa Família, e o povo sabe que não foi assim, porque sabe da diferença. Há muita diferença. O papel do Estado para nós é do fortalecimento do Estado, da regulação e do Estado, não só o Estado que faz a infraestrutura para a iniciativa privada, mas o Estado investidor, que promove o desenvolvimento. Né? Esse papel é que fez com que o pré-sal, que aí é a pergunta que nós queremos, qual vai ser o papel do pré-sal? Nós vamos dar 75% para a educação e 25% para a saúde, a partir da descoberta do nosso governo, que fortaleceu a Petrobras, que pôde ir para lá, e eu sei o que é que foi isso, ou nós vamos pegar e fazer os leilões para privatizar. Geraldo, a gente volta em um minutinho para continuar essa discussão, e aí já que entramos em Petrobras, vamos falar sobre escândalos e sobre a valorização dessa empresa que é tão importante para o nosso Brasil. Eu peço a você um minutinho, daqui a pouco a gente volta.